Bom dia, tarde, noite ou madrugada para vocês. Aqui quem fala é Antônio César. Estamos começando aqui mais um Pod Home, hoje com o Atos, e vamos já trazer ele para dentro da combinha aqui. Ô Atos, tudo bem? Tudo bem, boa noite a todos, boa noite ao pessoal que participa. É uma satisfação e um prazer imenso estar conversando com você. Então, Atos, você fala de onde, cara? Eu falo de Santa Maria, Rio Grande do Sul, bem no centro do estado. A minha cidade é marcada, assim, até a gente não gosta de falar, mas quem lembra da tragédia da Boate Kiss, aqui na minha cidade foi o que aconteceu, né? Foram 242 mortes, né? Ah, lembrei. Bem que esse nome não me era estranho. Meu pai, inclusive, é gaúcho. Meu pai é de Santana do Livramento. Divisa com o Uruguai, fronteira. Isso, fronteira. Isso. Minha família. Fica a 230 km da minha cidade. Ah, é bem distante. Brasil é tudo muito grande, né? Tudo muito continental, né? Tudo aqui no Brasil é muito distante. Sim, de norte a sul, de leste a oeste, ele é imenso, né? Opa, você não tem noção. Mas vamos lá, Atos. Começando aqui. No Brasil, por exemplo, eu não conheço ainda Fernando de Noronha. O restante do país eu já tive oportunidade, por eu ter servido no norte do país. Servi em Marabá, né? Depois fui a Cruzeiro do Sul, São Gabriel da Cachoeira, então Corumbá, a gente conhece bem essa região, hein? Ah, tá. Eu sou de Minas. Estou bem no centro aqui, ainda estou conhecendo. Tenho muitos amigos em Minas. Então vamos lá. Eu gosto sempre de entrar, conversar com as pessoas, saber um pouco da vida delas. Quem é Atos? Pode falar pra gente quem é você? Atos, digamos assim, sou um cidadão brasileiro, amo o meu país, como diz o outro, acima de tudo, né? Respeito todas as opiniões, respeito as etnias, os costumes e os hábitos devido às regiões que a gente visita. Sou uma pessoa do bem, disposto a ajudar todo mundo em qualquer situação. Tenho muitos amigos combeiros em todo esse Brasil, fora do Brasil, inclusive. Então, eu estou sempre prestando ajuda e aprendendo com eles e procurando ensinar um pouco daquilo que eu aprendi para tornar a vida deles um pouco mais fácil no sentido de poder fazer a sua casinha, né? Fazer a sua combinha. Isso sem cobrar um centavo de ninguém. Tudo por amor próprio, né? Porque ver os colegas da estrada, amigos combeiros, a gente se reúne muito aqui no Sul, né? Então é uma família. A gente é irmão de estrada. Então você já tem um tempo em que você ajuda as pessoas a construir motorhome. Bacana isso aí. Mas me conta, como é que foi essa história sua com o motorhome? Quando começou? Por que começou? Isso assim, começou, digamos, há muitos anos atrás, há mais de 20 anos, ajudando a restaurar, reformar motorhomes. Hoje, Kombi Home é um termo americano, né? No Brasil é motorcasa. Então, eu ajudava, para te ter uma ideia, nos anos 2000, quando o Itaipu estava recém com os palhos elétricos lá, eu peguei um projeto com um amigo meu e a gente fez um Gurgelzinho BR-800 elétrico, com motor que veio de Miami. O problema é que o motor era 74 volts. E a nossa sequência de bateria nunca fechava, ou dava 76 ou dava menos. Então ele tinha uma autonomiazinha para 100 km, mas funcionou. Era com reostato que nem um pedal de máquina, né? De costura, assim. Mas eu consegui fazer esse projeto há 20 anos atrás, eu fiz um BR-800 elétrico. Até a polícia pegar. Mas como é que foi isso? O meu colega, ele vinha para a universidade, né, numa cidade, ele tinha de noite, aí ele vinha com o gelzinho, aí aquilo era barulhento, porque era 2 cilindros, né, aí os homens atacaram ele. Naquela época a legislação era diferente, não tinha normativas do Denatran, então prenderam o carrinho, porque era ilegal, né, o carro elétrico. Há quanto tempo que você tinha, então, esse carro elétrico? Quantos anos? Isso foi em 2001. 21 anos atrás. 21 anos atrás. Agora que está chegando os carros elétricos aqui no mercado, você já Não, mas no Itaipu já tinha palio elétrico dentro da usina lá. Você serviu, foi no Exército, Marinha, onde foi? Eu servi no Exército. Eu incorporei aqui na 13ª Ciadã.
em Santa Maria, e depois aí fui designado para o norte. Ah, tá. Então você ficou lá até reformar. Não, eu saí antes, porque eu fiquei lá um tempo e aí eu vi que não era para mim mais, entendeu? Entendi. Aí eu me desliguei das fileiras do Exército. Hoje eu poderia ser capitão do Exército, mas preferi tomar novos horizontes. Aí você largou o serviço, a área militar, e foi trabalhar com o quê? Aí eu larguei a área militar e aí eu fui trabalhar de motorista. Naquela época aqui, tinha a transportadora Coral Uruguaiana, que é fronteira com a Argentina também. Então, os ônibus da Marco Polo aqui do Sul, alguém já deve ter visto, eles iam só os esqueletos para o Chile. E era uma gabinezinha de madeira, entendeu? Então, a gente pegava os ônibus na Coral, lá em Uruguaiana, e levava para Santiago do Chile. O único equipamento de proteção que a gente tinha era uma jaqueta dessas de usar em câmara fria por causa do gelo. E ali nós ia, né? Até Santiago. Descia o caracol lá, o famoso caracol lá, que é a serra, né? E vocês E aí nós levávamos. E assim, só na cabinezinha de madeira e embora, e pronto. Era uma gabinezinha de comprensado, um teto, um vidro de acrílico na frente, e vamos que vamos, né? E isso podia, a polícia não enchia paciência, né? Mas o não, porque ele ia sem placa, era só o chassi, né? Isso podia. Equipamento de segurança, meu amigo, era só fé em Deus, né? É igual a Kombi, né? Isso, a gente chegava lá, às vezes tinha que acorrentar os pneus, porque a neve congela o asfalto. Ela cria uma película que você vira passageiro, né? Uhum. Então Mas era uma aventura gostosa, né? Então, como a gente diz, hoje a gente está numa fase da vida que tem mais história para contar do que aventura para viver, né? Isso que é a vida. Aí você foi trabalhar com isso, e como é que começou com essa coisa de motorhome, você viajar Sim, é aquilo que eu te falei, né? Eu reformava, trabalhei com uma pessoa que reformava motorhome. Sim. E fazia projetos e ajudava, né? Eu reformei muito Turiscar. Esses, o Brilhante 1, o Brilhante 2, esses da Turiscar, né? Uhum. Eu reformei muito os motorhome deles, porque aquilo ali era uma carga, é de alumínio por fora, mas é todo de madeira por dentro, inclusive a estrutura dele. Uhum. E aí depois, já agora de 2015 para cá, eu fabricava mini trailer. Mas em 2018 entrou uma normativa do Denatran, criando CAT, né? Os CATs novos, cada modelo teria que ter um CAT. E por se tornar muito caro, aí a gente teve que parar. Aí você parou de produzir? Parei, o último que eu produzi até está comigo aqui em casa, ele é 2018, o último mini trailer que eu produzi, até viajo com ele às vezes. Uhum. Mas aí entrou a pandemia e aí começou o pessoal das Kombis. E eu sou formado em mecânica, né? E sou formado pela Volkswagen do Brasil em suspensão. Eu tive na Volkswagen do Brasil em 93 para 94, bem na transição do Gol quadrado para o Golzinho MI, que estava fazendo o Golzinho bolinha. Uhum. Aí eu estive na fábrica lá fazendo curso de suspensão, lá que eu fui entender túnel de vento, fui entender um monte de coisas que hoje me auxilia muito. Uhum. E aerodinâmica, tudo isso eu aprendi, né? Hoje você mexe com o quê? Aposentado? Não, eu já estou aposentado, mas eu trabalho com montagem de projetos faço Kombi Home e faço design de interiores, né? Pego a sala pronta, projeto, faço os planejados e entrego pronto. Ah, tá. Então você trabalha com móveis planejados, essas coisas. Isso, e então isso auxilia muito nas Kombi Home, né? Porque você já tem o maquinário, já tem o equipamento, já tem uma noção. Uhum. Então, eu agora estou terminando um projeto aqui de uma Kombi que vai para Florianópolis. É uma Kombi choperia. E aí você tem uma oficina de transformação de motorhome? Sim, transformação, até o espaço para motorhome eu não tenho mais, eu tenho para Kombi, entendeu? Sim. Pretendo, porque o motorhome em si grande, ele te dá muito trabalho. Eu imagino isso. E agora pro pessoal assim que tá querendo começar, tá olhando, até para mim, curiosidade minha, quanto mais ou menos ficaria uma montagem básica assim de uma Kombi? Assim, existem, as pessoas hoje estão se baseando muito em projetos americanos. Uhum. E esquecem que nós vivemos num país tropical.
Sim. Claro. Totalmente diferente. Sim. A mesma coisa, o pessoal transforma as Kombi nos cooler. Isolam laterais, isolam teto, isolam tudo. Sim. A gente isola praticamente só o teto. Isso mesmo morando aqui no sul, abaixo de gelo. Por quê? Porque a Kombi, a umidade condensada dela não tem para onde sair. Tu me entendeste? Então, teve amigos meus que foram para o Chile, para o deserto, e que passaram frio porque as cobertas encharcaram e não saía umidade. A umidade condensada dentro devido ao calor deles. Então, assim, ó, tem projetos, digamos assim, ó, de R$2.000 a R$100.000. Depende do que você quer. As pessoas muito me perguntam assim, é um conselho que eu dou para quem quer começar com Kombi Home. Adquiriu a Kombi, coloca um colchonete dentro, pega um fogareiro, um cooler e sai para a estrada. Aí ali você vai ver a necessidade. Porque às vezes se monta Kombi, se monta verdadeiras mansões e não se ocupa metade do que está ali dentro. E a gente tem que se preocupar muito com o peso. A Kombi furgão é para 1.000 quilos de carga. E a Kombi de passageiros, ela é para 700 quilos de carga. E tu tem que deixar uma margem de 10%. Tu me entendeu? Para poder trabalhar com folga. O que acontece? O pessoal coloca muito peso, porque o MDF é pesado. O material naval, ele não te dá um acabamento. Entendeu? Perfeito. O MDF, você fita a borda, fica um troço. Fica lindo. Já o naval não te dá um acabamento preciso. Fica um pouco mais rústico. Então, aí quando você vê, você está com 1.000 quilos de carga, 1.500, 1.200 quilos de carga na Kombi. Uma Kombi, por exemplo, refrigerada a água, um motorzinho Flex 1.4. É a minha. Quando você vê, o motor não aguentou. Entendeu? Mas todo mundo tem um sonho. E nunca desistam deles. Nunca desistam do sonho de montar a sua casinha. Porque aqui, por exemplo, eu participo da Confraria da Kombi, um grupo muito grande aqui no Sul. E confraria quer dizer confraternização de amigos. Sim. Agora, no encontro da Kombi em Soledade, que teve no começo de setembro, deu quase 500 Kombis. Não, foi maravilhoso aquele encontro, eu assisti tudo, acompanhei todo mundo. Né? Acompanhou, entendeu? Então eu queria estar, mas a minha Kombi não estava pronta ainda para esse tipo de então é isso que eu digo assim, ó. Então, a gente nos encontros de Kombi, o que acontece? É que nem uma cidade. Você tem um palácio, você tem uma mansão e você tem uma choupana. Sim. E nas Kombi é a mesma coisa. Tem aqueles que têm suas mansões sobre rodas, e tem aqueles que têm a Kombi média, intermediária, e tem aqueles que têm a Kombizinha simples. Mas eles têm o mesmo sonho e estão ali. E estão recebidos da mesma maneira. Eu tô quase construindo a minha, né? Já arrumei o marceneiro, o cara, para começar a construir. Se der certo, no mês que vem a gente começa. Só que ele me falou uma coisa, a gente tava conversando, até trocar ideia, com você já tem mais experiência, aproveitar isso, né? Aproveitar um pouco da sua experiência. Ele tava falando comigo que teve a ideia de trabalhar com virola, ou então com, como é que chamou o negócio? Eucatex? Não é Eucatex, não, como é que chama? É esse que você cola... Não. Aglomerado? Não, aquilo que você cola em cima do MDF, como é que chama? É laminado? Laminado, mas ele não falou laminado, não. Como é que é o nome daquele negócio? Fórmica. Fórmica. Ele falou construir em fórmica, porque agora diz que tem umas fórmicas de até 2 milímetros, você pode até pisar em cima dela porque ela não quebra. E que ela é muito leve. Né? Sim. Ele estava dando essa ideia. Né? Mas ela é muito quebradiça. Qualquer pancada ela quebra. Tá. Entendeu? Mas de repente as superfícies, por exemplo, os armários, as coisas aéreas são mais assim, você pode fazer com ela, não? Não, mas os armários você pode fazer com MDF 15. 15 milímetros. Mas não é mais pesado que a fórmica? A questão assim, ó, para você, a fórmica você vai ter que laminar, você vai ter que colar ela numa madeira. Entendeu? Aí o acabamento dela, se não tiver maquinário, você não consegue deixar perfeito. Mas assim, ó, uma chapa de MDF do 18, que ela é 1,85 por 2,74, ela pesa 70 quilos. E com a chapa e meia, você faz todo uma Kombi. Então você acha que a fórmica, ela nem pesaria tanto? Então por que pesa tanto que o pessoal fala?
Você falou pesar 1.200 quilos. Se a Formic que não pesa tanto. Não, mas a questão não é só o peso dos móveis. Sim. É o que você coloca. O pessoal coloca bastante caixa d'água, coloca reservatório de água, coloca frigobar, coloca N coisas, entendeu? Que vai pesando. Não é em si o mobiliário. Sim. Mas é o que você leva, transporta. Sim, mas, por exemplo, frigobar. Aí você coloca a placa, aí colocam 5 baterias, 6, às vezes 3 baterias, cada bateria pesa 60 quilos, 3 baterias já foi 180 quilos. Entendeu? Pois é, eu tenho uma que eu já comprei, uma de 240. Acho que tá bom pra mim. Tá bom, uma bateria e uma placa é o suficiente. Agora eu vou comprar a placa e já tô com... Eu tô comprando as coisas aos poucos, pra quando eu for montar, já tô com praticamente tudo. Já tenho freezer, já tenho fogão, já tenho... Eu tô com liquinho, mas eu não sei se eu mantenho... E você tem liquinho? Tem 2, inclusive. O P5 é o ideal, né? Qual que é o P5 que é o maiorzinho assim? É o mais difícil de... O pequenininho, aquele aqui no sul, não carrega mais. Aqueles redondinhos assim? Aquele está proibido. Tá. Eu tenho 2 desse aí. Assim, o ideal é um P5 ou um P8, né? Que o P8 você troca por um P13 e um P13 por um P8, tu me entendeste? Mas aí no sul, né? Aqui eu acho que nunca vi isso aqui. Não, o P8 tem, o 8 quilos, né? Tô falando, aqui em Minas eu acho que eu nunca vi. Aqui mas tem. Se você chegar ali que Gás, ela tem bastante também. A Minas Gás tem bastante. Tá. Eu nem sabia disso. Vou vender os meus liquinhos e vou comprar um desses. Não, o liquinho porque não recarrega mais. Não, na realidade eu recarrego ele com o botijão, né? Eu pego o botijão, eu tenho o transferidor e pego de 3 e transfiro para ele. Porque é uma coisa assim, ó, até... Porque é proibido transportar gás, né? Você sabia? Não. E como é que só fazem motorhome? Pela normativa, só se tiver... No motorhome hoje a gente tem que fazer um lugar especial para ele, com tela e saída de ar, isolado para o gás. Senão, se a polícia pegar, infelizmente, eles fazem que só pode... É que nem combustível. Aquele tanque de combustível que vai atrás ali, externo, não pode ir cheio de combustível. Tem um monte de norma, né? As normativas do Denatran não permitem, né? Mas o pessoal vai fazendo. Não, é o que eu digo, muita gente começa pelo inverso. O Marcelo mesmo, ele conversou muito comigo, eu converso bastante com ele, orientando. O que se faz? Você, antes de montar uma Kombi Home, você, se quer transformá-la para documentação, você vai a um CRVA de origem, vai lá e pede uma alteração de característica. Eles vão fazer uma vistoria como ela está, e aí vão te dar 30 dias para te montar ela, ir no Inmetro e retornar lá para passar a documentação para a Motorcasa. Essa é como funciona. Mas é 30 dias para você montar, né? Se você vencer esses 30 dias, você perde o... Não, às vezes não, mas o que acontece? Você monta todos os móveis sob medida, deixa tudo pronto, tá? Só tira de dentro para ir lá pedir autorização. Aí depois, como está tudo pronto, você não leva uma semana para montar dentro. Não, claro. Até uma dica boa para você estar dando para quem estiver assistindo e quiser fazer as coisas, né? Sim, pode fazer todo o projeto, mas aí depois você tira, leva lá e aí eles aí encaminha para documentação e você monta ela e deu. Atualmente está bem fácil fazer isso. Aqui no sul tá fácil. Aqui, por exemplo, na minha cidade aqui, você gasta 325, que é a taxa do Detran, e 800 de Inmetro. Então você vai gastar R$1.100, R$1.200 ali, já sai com ela documentadinha certinho. Uma coisa que acontece muito com essas Kombi 12 lugares, ela só pode ser dirigida com carteira carteira D, de ônibus. Você pode reduzir para 9 lugares, para 6 lugares, mas não pode aumentar mais. Tudo que você passar no Inmetro diminuindo, você não pode aumentar. E geralmente quando muda para Motorcasa, muda para 2 pessoas? Não, você pode deixar para 4, 5, quanto vocês quiserem. É só ter um banco com cinto lá atrás. Entendeu? A Kombi Furgão, ela sai para 3 lugares. Essa não tem como. Tá? Porque ela é carga.
Agora, a Kombi mista, ela pode ser até 9 lugares, mas para motor casa o ideal é 4. A minha é mista. 9 lugares. Tudo que tiver dentro dela pode ser considerado carga, por ser mista. Tem pessoas que levam um motorhome lá utilizando isso, né? Qualquer coisa você arranca e põe, porque ela é uma... você está carregando, não precisa de... Tem gente que anda a vida toda com a Kombi mista e nunca se incomodou. Se você muda ela para motorhome, não sei o que, documentação, você acaba valorizando o veículo, não? Assim, ó, valoriza, digamos, porque tem, como eu digo assim, ó, às vezes quem vende sonho é dono de padaria, né? E quem vive de amor é dono de motel. Então tem gente que... Essa é boa, essa eu nunca tinha... Tá, não. É assim, ó, às vezes as pessoas transformam a Kombi, gasta 15 mil. A Kombi vale 25, um exemplo. Uhum. Aí, um total ali, fechamos 40 mil. Uhum. Entre mão de obra, FIP do veículo. Uhum. Aí as pessoas pedem 65, 70 mil. Quem quer pagar, paga, mas é essa que eu digo, às vezes tem preços absurdos, mas cada um coloca o preço naquilo que é seu, né? Kombi é uma coisa que hoje em dia também é complicado, porque eu tenho visto Kombi de 240 mil, 120 mil. A minha ela é 2007, 2008. Na tabela FIP dela é 33 mil reais. Né? Aí você vê a minha, tá toda reformada, pintadinha, bonitinha, com PU, laranjado, não sei o que, Quer dizer, 32 mil tabela FIP, só vende umas mais ou menos aí da tabela e vai, né? A minha tá um pouquinho melhor, já me ofereceram até um pouco mais nela. Entendeu? Já me ofereceram quase 40 mil nela. Kombi é estado de conservação. Pois é. Aí já me ofereceram 40, um cara brincou comigo 50, mas eu também falei, na época eu também brinquei com ele que eu não estava querendo, não é intenção. Porque eu não comprei para vender, né? Aqui, por exemplo, a última que saiu em 2014, eu comprei uma na Panambra, em Porto Alegre, com 17 quilômetros. Comprei na revenda lá, porque ela saiu da fábrica, veio com 17 km, né? Porque carro zero ninguém compra, porque ele sempre vem com a quilometragem, porque rodou na pista de treinamento lá. Sim. Nem que seja também para manobrar. Que venha 000, isso não existe. Nem que seja para manobrar, ele já andou alguma coisa. Já andou alguma coisa. E, infelizmente, o meu filho, ela com 840 km deu perda total. Nossa, mas... E eu não tinha seguro. Sim, como estava com 2 dias. Mas como? Conta isso. Que eu transportava medicamento na época. E ele dormiu na direção, isso aí eu não nego. Ele nega até hoje, mas a gente que tem experiência de estrada de muitos anos, né? Mas felizmente ele só quebrou uma clavícula, poderia ter acontecido coisa muito pior. Vão-se os anéis e ficam-se os dedos, né? Como a gente diz. Dirigir, andar estrada, você tem que dirigir para 5 pessoas, né? Para você, por da frente, por de trás, por que vem de um lado, por que vai atravessar a rua, por que vai atravessar do outro lado. Você tem que eu mesmo viajei muitos anos levando móveis aí para o Belém. Levava aqui de Restinga Seca, eu levava arroz para São Paulo, levava arroz para Mato Grosso, levava móveis para o Belém, né? Então a gente da estrada sabe bem como é que é. Sim, se não tiver um controle, se não tiver ali se você não... É complicado. Dirigir é uma coisa que a gente tem que ter muito. E não adianta ter pressa também. Outra coisa, né? E a Kombi não é um veículo que corre, né? E no momento que você passa para a motor casa, ela é um veículo leve na categoria do pesado. Não pode passar de 90. Pois é, eu vi entrevistei uma pessoa aí, ele me falou, depois eu vi, até na hora que a gente conversando, às vezes a gente não se toca, e eu conversando, porque eu tive que arrumar uma Kombi, porque ela não passava de 90, e eu continuei conversando com o cara e tal. Aí depois eu fui editar o programa, tava lá olhando, para quem não sabe, o Podhome ele é editado, a gente grava. Por que ele é gravado, Atos? Porque eu converso com gente de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, não tem um horário. Sim, eu entendo.
viajante não tem como você, onde Não. tiver, na hora que tiver, que consiga entrevistar ele. Então não tem como manter um horário. Eu agora, semana que vem mesmo, eu tenho um programa num canal de televisão no Facebook também. Eu já está agendado comigo, aí eu vou até o estúdio deles, né? Mas eu também já vou ter um programa para falar. Isso. Porque aqui perto tem a Praia das Tunas, um balneário aqui perto da cidade. O ano passado eu fiz o primeiro encontro. Esse ano, aliás, eu fiz o primeiro encontro de Kombis lá. E agora, nós vamos para o segundo encontro de Kombi, em março do ano que vem. Aí o prefeito da cidade já colocou na programação do aniversário do município, aonde eles vão nos dar todo o apoio à infraestrutura. É isso que acontece muito aqui. As prefeituras estão comprando nossos eventos. Por quê? Porque os combeiros, a gente vai e deixa ônus na cidade. Sim. Uma das nossas regras é a gente sair com as caixas vazias. Na cidade que tem um encontro, a gente vai comprar mercadoria, vai gastar na cidade. Tem prêmio para a Kombi que apresentar mais nota de consumo dentro da cidade. Então, aí a gente faz arrecadação de fraldas, de roupas e leva para a casa do idoso, leva para a pai, a gente faz isso, né? Para deixar algum ônus naquela cidade que nos recebeu de braços abertos. Esse é o intuito dos combeiros. Isso é uma coisa boa também, que acaba mudando um pouco, porque tem muitas cidades, principalmente litorâneas e do sudeste para cima, que o pessoal está tendo alguns problemas. Eles estão, vamos dizer assim, tem cidade que nem aceita Kombi entrar lá para dentro. Tem um monte de coisa, tá vendo essa coisa. Por quê? Existem combeiros e combeiros, né? Tem pessoa que é farofeira e tem pessoa que respeita, né? É aquele cara que chega, tá lá na praia, estende o todo pro meio do calçadão e a pessoa não consegue nem andar dentro da calçada porque o todo tá lá no meio da calçada. Quer dizer, então não respeita aquele lugar, que é lugar público, né? Tem outros que chegam e deixam sujeira para tudo que é lugar. E acaba que, isso é uma coisa que eu estou falando em todo o programa, a gente está sempre conversando com todo mundo, que você, tudo que é errado que você fizer ali vai refletir no próximo, né? Então, gente, não vamos deixar para o próximo que a gente não quer receber. É uma coisa que eu acho que a gente tem que manter isso aí. Deveria ser um dilema, um dilema não, uma lei de todo bombeiro. Não deixar pro amigo que você não quer receber, né? Quer dizer, tratar bem a pessoa, sujeira, essas coisas, para ficar mal falado ali, né? Eu sei que no sul tem muito essa, igual você falou, as cidades estão aceitando e elas compram a ideia do o sul também tem muito mais tempo de motorhome, essas coisas, que o resto do Brasil, né? Sim, a nossa cultura de motorhome aqui, ela é bem mais antiga. Tanto que as fábricas, as maiores fábricas hoje é no Paraná e Santa Catarina, né? Então, mas é o que eu digo, porque a gente recebe muita gente da Argentina, do Uruguai, por ser a fronteira aqui, né? Uma porta de entrada, como a gente chama. Então, é diferente, é como você disse, uns pagam pelos outros. Mas isso aí depende de cada código de postura de cada município. Cada município tem o seu código de postura e suas leis. Tem gente que confunde. Mas a lei de ir e vir o direito, as rodovias federais são mantidas pelo DENIT, as estaduais são mantidas pelos DAIR ou pelas suas instituições de cada estado. E o município, ele obedece uma Constituição, mas ele tem as suas leis próprias. Cada município tem seu regimento interno, seu código de postura e código de conduta. Então, aí um bombeiro lá fez uma coisa, o prefeito e os vereadores lá criam uma lei e ela foi aprovada. E dentro daquele perímetro ali, infelizmente, já não pode fazer nada. Pois é, porque aquele negócio, se você deixa, faz aquilo errado e cria uma fama, né? Eu sei que tem cidades que se você entrar e for pego lá, é uma multa pesada, reboque, não sei o quê. Então, né, eu acho que essas cidades, inclusive, eu acho que eles deveriam botar na entrada da cidade uma placa com motorhome e um xizinho, proibido a entrada de motorhome. Porque às vezes eu fiquei sabendo de pessoa que entrou, não sabia da lei da cidade.
Não. Foi multado em Uma tudo. coisa é você passar pela cidade. Se você estiver transitando pela cidade sem parada, em pontos proibidos, isso aí ninguém pode proibir. Não podem nem te multar. Isso aí não existe no Denatran. Eles não podem te multar por você estar passando. Só porque tem muita Kombi que às vezes o pessoal faz frete, ou transporta pessoa, transporta turista e usam como home. Entendeu? E acontece isso. Aí eles estão tentando ludibriar uma lei. E uns acabam pagando pelos outros, infelizmente. Essas cidades a gente tem praticamente mapeadas. Então, essas cidades, a gente já avisa os bombeiros, não passa lá que não vale a pena. E esse Brasil é tão grande, né? O interior do Brasil é tão lindo que a praia, as áreas litorâneas, às vezes a gente deixa de lado. Você entrar em Minas aí mesmo, pegar as Estradas Gerais, você vai a Ouro Preto. Aquilo ali é lindo. Agora liberaram a igreja lá, você vê as obras do Aleijadinho. Entendeu? Tocantins é lindo, Mato Grosso, você vai a Rondônia lá, tem as caixas d'água lá em Porto Velho, a Cuia de Prata no Pantanal, você vai até Dourados, aquela região. É muito lindo esse Brasil. O Brasil é muito grande. Eu tô em Minas aqui viajando para lá e para cá e cada semana eu tô indo num lugarzinho, cada lugarzinho pequenininho, mas cada coisa. Eu tô fazendo a estrada real, sabe? Aos pouquinhos assim. Eu saio. Sim, a estrada real é muito linda, né? Pois é, cheio de cidadezinha pequenininha e tal. Há 2 semanas atrás eu estava lá em Ouro Branco e eu fui para a Serra de Ouro Branco. Você vê que lugar lindo. Maravilhoso. Não, então, é o que eu digo. Aí o pessoal procura o litoral, que é onde tudo é mais caro. Região de praia é tudo mais caro. E você não consegue curtir, aproveitar uma boa paisagem, não consegue. Porque você chega, tá tudo lotado. Não tem um lugar adequado. Aqui no sul a gente tem bastante lugar de estacionamento para motorhome, campings já de praia que você chega e tem o espaço adequado, com banheiro, com tudo, né? E aí no sul, mais ou menos, gira quanto o camping para motorhomes diária? Assim, varia de R$20, R$30, R$100, depende do tamanho, depende da quantidade de pessoas, entendeu? Tá. Não, só para ter noção de preço. Porque tem gente que faz assim também, ó. Por exemplo, eu viajo eu e minha esposa. Até estou ampliando a minha Kombi, já tem nos grupos lá, o pessoal está acompanhando, eu fiz uma extensão para trás, tipo num slide-out fixo nela. Ficou uma cama de 1,80 por 1,30. Ficou uma cama de casal perfeita. Então, tem gente que vai, aí coloca, por exemplo, tem 5 lugares na Kombi, coloca 5 pessoas dentro, na realidade ali já vão barracas. Aí chegam lá, pagam a diária, mas estão com 5 pessoas. Entendeu? Sim. Tirando a oportunidade de uma Kombi Home, que quer estacionar ali, às vezes está lotado, porque colocam uma barraca junto. A questão é o seguinte, né? Uma coisa que o brasileiro... De conscientização, né? O brasileiro tem uma mania feia de querer levar vantagem em cima de tudo. Sabe? Eu sou brasileiro, né? Tem muita gente, não são todos, tá? Mas tem muita gente que tem essa grande vontade, não é vontade, tem essa grande capacidade de querer levar vantagem nas costas de todo mundo. Né? É uma coisa, é da cultura do brasileiro, né? Ser esperto, né? E esses espertalhão, cara, lá na frente é complicado, né? A gente não... Tem que haver respeito. Sim. Porque hoje em dia, no mundo dos combeiros, você pode ver que o pessoal novo está entrando agora, mas a maioria é gente de 40 anos para cima, 45, profissionais que já estão aposentados, se aposentando, Sim. Querendo um novo horizonte para viver. Então, é outro tipo, assim, já de costume, de hábito, né? É diferente. O público é diferente, tudo é diferente. Sim. Né? A grande maioria é igual você falou, quem está vivendo essa vida, geralmente, a maioria, mas não é regra, é acima dos 40. A maioria, mas não é via de regra. Sim. Mas tem muita gente nova que já está entrando para essa vida e já está há mais tempo, né? Eu falo toda Sim. vez, eu entrevistei um casal que eles estão lá no Ushuaia, inclusive. Eles, hashtag uma viagem, hashtag viagem, eles estão lá. E ele tem 23 anos, ela tem 22. Já estão há 1 ano e pouco já viajando, quer dizer,
Eu falei que pô, vocês estão há 30 e tantos anos na minha frente, que eu tô com 52, eles estão há 30 anos na minha frente, né? Porque... Eu tô com um casal também que tá na Argentina, ele é de São Paulo, eles estão descendo, né? Deu um perrenguezinho na Kombi deles em Porto Alegre, aí eles me chamam no privado, né? Porque eu dou muita suporte pelo privado. Uhum. Aí chamei os universitários lá de um clube de carro antigo lá de Gravataí, foram até onde eles estavam, levaram o mecânico e solucionaram. Uhum. Aí chegaram na Argentina, deu problema no cabeçote. Uhum. Aí eles lá me chamaram no privado porque o mecânico falava no idioma, no castelhano, como se diz, né? E aí, aqui por a gente morar na fronteira, a gente fala o portunhol, como a gente diz, né? Sim, sim. Então, entendem um pouco, eu conversando com o mecânico e tentando explicar para eles o que estava acontecendo. Para eles entenderem, né? Uhum. Porque no Paraguai é mais difícil, né? Porque no Paraguai eles falam muito Guarani. Uhum. Aí é aquele Paraguai bem rápido, né? Aquele sotaque espanhol bem ligeiro, né? Uhum. A minha esposa, como morou no Paraguai e trabalhou lá, então ela entende bem. Aí é mais fácil de entrar nos países com o idioma castelhano, como a gente diz espanhol, fica mais fácil, né? Uhum. Inclusive esse casal que tá lá, o hashtag Uma Viagem, eles viajam num Scenic, você acredita? Pegaram o Scenic e transformaram ele em motorhome, que vive num Scenic. Mas agora me diz uma coisa, Atos. Qual foi sua primeira viagem longa assim que você fez em um motorhome? Conta pra gente, entrar um pouquinho nas histórias de viagens agora, que eu gosto muito delas. Primeira viagem? Sim. Sul da Argentina. Sul da Argentina. E como é que foi essa viagem? Foi em qual carro? Deu alguns perrengues. Deu problema de mecânica. Qual carro que era? Mas tudo, o comboio solucionou, a gente tinha apoio, né? Tá. Então você não foi sozinho, foi no comboio. Não. Inclusive a gente está se organizando agora para, no final do ano que vem, a gente fazer ali Patagônia, fazer o Atacama, subir Vina del Mar, Santiago do Chile e vir por dentro do Paraguai. Tudo de combi. A gente está organizando, porque a melhor coisa que tem é tu viajar em comboio, 3, 4 colegas. Que sair sozinho, às vezes, você arruma algum perrengue na estrada e você não tem um carro de apoio, não tem nada. E você está em comboio, deu um probleminha, a gente tenta solucionar ou tenta ir até procurar o recurso, né? É um conselho que eu dou para quem está fazendo viagens, assim, quer descer para a Argentina, quer descer só, tranquilo. Mas se quer viajar, viaje em comboio. Vão entre 3, 4 casais, entre 5, aí como der para ir, mas vão. É muito melhor. A pessoa organizar também para isso, né? Ter todo mundo com a vida organizada para isso, né? Sim. Uma viagem dessa, você vai levar o quê? 60 dias viajando? Não, essa viagem que a gente está programando é 25 dias. Daqui, essa rota que eu falei, sai Santa Maria, entra Uruguaiana, desce Buenos Aires vai até Bariloche, no sul da Argentina, aí sobe pelo Chile ali, pega depois o Atacama, vai Vina del Mar, Santiago do Chile, dá 6.000 km. Você faz isso curtindo bem os lugares com 25 dias. Fica bem corrido, não fica não? Não, porque você fazendo 300 km por dia, 10 dias você fez 3.000. 15 dias, 4.500. E aí você bota mais 10 dias e vem tranquilo, né? Para nos lugares aonde você quer tirar umas fotos, curtir, mas tem lugares que você tem que andar. Às vezes você faz 300 km sem parar. Assim, digamos, parada para descanso. Entendeu? É questão de propósito, né? Igual, por exemplo, Isso, porque a Argentina, assim, aquela região é bem diferente do nosso Brasil. Ela tem lugares que você é um desertão que você não encontra nada. Aí você tem que andar. Seguindo por esse ponto, sim. Né? Sim. Por exemplo, Minas, se você for querer fazer uma viagem dessa em Minas aqui... Não, você não consegue. Você tem que ficar um dia, 2 em cada lugar para poder curtir. Pois é. Só Minas aqui. A estrada real aqui, das cidades todas aqui, se você for rodar mesmo,
para conhecer bem tudo, 2 meses é pouco para isso. Sim, mas é isso que eu digo. O pessoal desce para a Argentina para conhecer o gelo. Querem descer para Bariloche, querem ir para o Atacama, porque o Atacama você pega 40 graus, 45 de dia e pega 18 graus negativo na noite. Para dizer que teve na costa chilena, entendeste? Uhum. Há gostos para tudo, mas eu gosto do Brasil. Não, eu não tô dizendo assim, questão de viajar com mais calma, seria o meu estilo. Sim, aí você tem que programar 70 dias e sair. Isso. Aí tem que já estar aposentado, tem que estar com a esposa aposentada já. Uhum. Ou então, igual eu trabalho, tem 8 anos que eu trabalho com a bunda pregada na cadeira dentro de casa. Sim. Internet. Então, tendo internet para mim, qualquer lugar do planeta, para mim, serve. Na Argentina o sinal é muito bom desse celular. Uhum. Então, para mim, igual eu falei, eu tendo internet em qualquer lugar, para mim, tá muito bom. Sim, porque uma coisa que eu digo assim, para quem quer sair, tem os aventureiros. Eu conheço muita gente que estão aí trabalhando, vão para os municípios e ficam trabalhando naquele lugar ali para angariarem algum recurso para seguirem adiante. Uhum. Porque esses sobrevivem, como a gente diz, né? Sim. Então você tem que ter uma reserva, tem que ter uma garantia de um dinheiro mensal para você sair. Sim. Que dá um perrengue, dá um problema de motor, um problema de mecânica, se você não tiver um recurso, aí complica, né? Eu tenho visto muita gente aí nesse meio. Com aquelas, aí começa as vaquinhas. Eu vou fazer uma vaquinha. Esses dias aconteceu, às vezes tem coisas a gente... Às vezes me chamam porque eu sou muito positivo nesse ponto, né? Uhum. Estragou todo da minha Kombi, estou fazendo uma vaquinha para consertar, para seguir. É complicado, né? É aquilo, né? Se tem gente... A tenteada é livre, como a gente diz, né? Não, mas, por exemplo, pensa comigo. Se você tem um conteúdo bacana, tá? Se você tem um conteúdo bacana, eu te acompanho. Você tem ali 10, 20, 30, 40 mil seguidores, 100 mil seguidores, sei lá. Você tem gente te seguindo. Seu conteúdo é bacana. Você inverte bem a pessoa. Quer dizer, ela te dá uma contra... Se ela pedir, falar assim, eu vou fazer uma vaquinha, eu vou fazer uma rifa, não sei o quê. Aí é diferente. Mas é uma troca, né? Tem aqueles esporádicos, entendeu? Essa é a diferença. Tem aquele que não... Aquele pessoal que tem os canais que a gente acompanha, que estão sempre postando esses aí, que se der um perrengue, a gente tenta ajudar de qualquer maneira para eles seguirem adiante. Sim, é isso que eu tô falando. Quem tem algum conteúdo, que tá ali, tá sempre entregando alguma coisa, eu acho justo. Por exemplo, meu carro quebrou aqui, me ajuda aqui, não sei o que e tal. Ele tá sempre entregando conteúdo, eu acho que não vale, não custa você. Eu consumo conteúdo. Esses dias um colega nosso de estrada, que eu nem conheço de grupo, só a Kombi dele fundiu em São Paulo. Aí ele estava lá vendendo camisetas, trabalhando, fazendo freelance em restaurantes para poder juntar dinheiro. Aí a gente recorreu aos universitários, como a gente diz assim, e conseguimos, e ele foi lá na retífica e conseguiu arrumar o motor da Kombi. Com criança, com tudo, entendeu? Então são casos e casos, né? Sim, é isso. É aquele negócio, é que eu falei, a gente não pode nunca discriminar quem quer não, que seja. Eu não estou aqui discriminando, estou dizendo que tem coisas às vezes que não tem nexo, no meu ponto de vista. Voltando naquilo que a gente falou lá atrás do cara que chega e deixa tudo sujo e... Sim. Entendeu? É o que existem todos... Uns pagam pelos outros, né? Justamente. Eu mesmo sou muito cobrado, né? Porque eu não tenho vídeos no Instagram. Nem Instagram direito você tem, né? Sim, pois para você ver, né? Eu trabalho mais no WhatsApp, grupos Kombi Home Brasil, Grande Família, só Kombeiros 1, 2, 3, assim, aí vai Kombi Camper Floripa, aqui nós temos Confraria da Kombi, então o meu celular ali no meu WhatsApp é só grupos de combeiros, né? Uhum. Então a gente atende todo mundo, a maioria no privado, né? Às vezes vem muita cobrança. Então o Instagram, eu digo, não, meu Instagram é meu privado, me chama que eu te respondo. Mas é aquele negócio, seu estilo é outro, igual cada pessoa tem o seu estilo, né? Tem gente que não é Instagram, né? Tem gente que tem pessoas que... Tanto é que meu Instagram estava bloqueado, eu abri um agora para falar com você. Tive que fazer outro. Não, algum pro pessoal acompanhar você, porque assistindo aqui, gente, segue lá, @Atos
571. Não, agora eu vou começar a postar mais no Instagram lá. Tem muita cobrança também dos outros trabalhos que eu faço, né? Bom. Inclusive vem muito material aí de Minas, né? Para minhas, que eu trabalho muito com vintage e retrô, né? Então vem muito material daí. E vamos. Outro dia eu vi, você falou em vintage e retrô, outro dia eu tava viajando, tava pedalando, já achou que foi uma Kombi no meio do mato, tinha duas. Aí fui correndo para ver se era a vovozinha, não era não, era mais nova, mas tava jogando, tava nascendo, virou floreira. Eram duas, era uma água e uma clipper. Tá virando floreira lá no meio do mato. Falei, agora eu sei onde é que tá, deixa daqui uns 10 anos eu vou lá e buscar elas. Eu tô com um conhecido meu que ele tá comprando carcaça de Kombi. E ele vai colocar num sítio e tá fazendo uma cabana a cada Kombi para alugar pro pessoal. Eu vi isso, cara, legal, eu vi isso, não sei onde. Eu vi isso na internet. Aqui em Santa Catarina tem ali em Urupema, naquela região ali da Serra Catarinense, aí tem também, já tem. Então ele vai fazer isso, né? Vai botar lá, o pessoal vai ter um quarto lá normal, uma cama de casal ali, uma cozinhazinha, o pessoal aluga em vez de uma cabana, dorme na Kombi. É um chalezinho Kombi. Um chalezinho Kombi. Eu vi isso na internet, muito bacana. Só tá inovando, né? Muita coisa. Agora vamos lá, Atos. Me conta a parte mais legal da viagem. É os perrengues. E na hora que a gente passa, o Deus nos acusa, mas depois a gente ri muito, né? Tem muita coisa que a gente acaba... porque assim, ó, eu por ser mecânico, então, eu quando viajo, a minha Kombi já vai na caixa de ferramenta ali, porque a minha Kombi é uma 94 refrigerada a água. É igual a minha. Mas desculpa. Só que meu motor tá com 5.000 km, né? Tá tinindo. Então, tem muito perrengue do pessoal passa. Aí começam a colocar muito equipamento eletrônico para cuidar da temperatura d'água, temperatura disso, temperatura daquilo, e às vezes não dá falha. Na hora a gente, depois que senta, como você diz, né? Que a gente vai ver o que passou. Então, na Kombi ar, o que a gente tem que levar? Um alicate e um pedaço de arame, né? Aí Não, se possível, uma fita isolante ou esparadrapo. O fusível, até o papel esse de alumínio, hoje você faz um fusível, né? E vai embora. Enrola ali e vai embora. Já a Kombi com injeção eletrônica complicou, né? Deu pane no sistema ali, aí tem que botar o raster, tem que chamar já um profissional mais com conhecimento para solucionar o problema, né? Porque aí vai ao módulo dela e ele vai dizer o que ela tem. E já a Kombi carburada não, né? Ali é pouca coisa e resolve o problema. Inclusive a minha semana, igual eu falei com você, eu vou levar ela lá, provavelmente vou ter que trocar o cabeçote dela, porque ela esquenta. Quando ela esquenta, ela tá na lenta, a luz de óleo acende. Se acelera, ela apaga. Mas quando ela esquenta, sempre a luz de óleo acende. Aí se você acelerar, ela apaga. Aí é problema de pressão na bomba de óleo. Na lenta acende a luz. Na lenta não está lubrificando o sistema. A sua é motor Fox, né? Isso. Acontece muito dele ter um canister no lado ali, de plástico. Aquilo ali acontece muito de entupir às vezes. Não, o motor foi feito tem 1 ano e pouco. E o que acontece quando você, por exemplo, faz o motor? Se ele esquentou, a tampa já é aplainada. Ela já pega o limite de tolerância. Aí vai diminuir a câmara de combustão. Vai ficar com mais torque. Só que tem um detalhe, né? Existe junta de cabeçote sob medida. Aí o pessoal vai lá e compra um kit de juntas. Vem standard. Mas ela tem as medidas 1, 2, 3 ali. Para ficar mais grossa, para tornar a ficar com a mesma câmara de combustão. Você entendeu? Uma coisa que o pessoal não faz também, muitos não fazem. A Kombi ferveu, automaticamente os parafusos do cabeçote, eles espanaram, eles não têm mais a pressão. Sim. Se você torquear de novo, eles vão espichar e não vão dar o torque. Sim. Então, compra-se parafusos novos. Sim. E o pessoal não se detém a isso. Sim. O torquímetro ali vai dar o estralo, mas ele não vai dar o parafuso cedeu.
Tem até um vídeo que eu vi na internet, o cara colocou um parafuso novo e 2 velhos, e o arrégua. Ele estica. É bacana isso aí. Pra provar por que é tão importante toda vez que você mexer o cabeçote, você trocar os parafusos. Sim, e é uma coisa às vezes que o pessoal ali deixa de gastar 100, 150 reais e quando vê se torna em 5 mil. O que eles falaram da minha Kombi é que a tampa do cabeçote ela tá com arranhado, aí na hora que esquenta o óleo vaza ali, vaza o óleo e ela perde pressão. Tá, ela tá com um trincado na galeria. Não sei se é trincada. É uma trinca porque o que acontece? Quando ela aquece, ela dilata, ela expande, e aí passa. Fria não passa, entendeu? Alguma coisa que tá ali que acontece isso. Na hora que esquenta, mas troca o cabeçote e vai embora. Infelizmente vou ter que fazer isso mesmo. Kombi boa é Kombi andando, né? Claro. Não, ela tá andando, ela tá forte, ela vai para qualquer lugar. Só que eu não quero correr o risco de pegar uma estrada maior e ela esquentar muito. Tipo, se ela estiver muito quente e tal, ela dá uma perdida de forças. Sim. Entendeu? Ela perde um pouco de força se estiver muito quente. Mas ela anda normal. Qualquer coisa. E se ela estando muito quente, quando você desliga, ela pesa para ligar de novo ou não? Não pesa não. Não? Então o bronzinado tá tudo ok. Não pesa. Ela até ela pega, isso aí depende do que pesou. Mas é mesmo alguma coisa que ela perde pressão ali, de óleo, o óleo fica afina, né? Porque quando esquenta o óleo fica mais fino. Aí ele perde pressão e perde força também. Sim. E uma coisa também é usar o óleo certo, né? Sim, é o 15W40. É o 1540, o sintético, né? 15W40 sintético. Isso. É uma coisa que eu aprendi. Agora vamos lá. Qual a sua, até hoje, qual a sua melhor viagem? A melhor viagem, digamos assim, foi a minha, não de motorhome, foi a minha primeira ida para o Belém do Pará de caminhão. Imagina você sair aqui do interior do Rio Grande do Sul num caminhão Fiat 130. Nem sabia que existia esse caminhão. Um Fiat 130, né? E 2 1113 Mercedes acompanhando. Nós saímos em 3. Então tudo era novidade. A gente novo, louco por estrada, né? Então tudo que lugar que a gente chegava era novidade. Aí foi aonde entrou o sonho de comer o acarajé. Homem, essa eu conto e o pessoal dá risada até hoje, né? Eu chego em Feira de Santana, a gente para num posto e tava ali aquela baianinha com o tabuleiro lá e eu atravessei e digo, é hoje que eu vou comer um acarajé. Verdadeiro. E eu chego lá e ela me inventa de me perguntar se assim, tu quer quente ou quer frio, gaúcho? Eu vou dizer, olha, eu vou comer coisa fria. Homem de Deus. Ela colocou toda a família do Jorge Amado dentro daquele troço. E quando eu botei na boca, eu não consegui mastigar. Bom, eu fui até Belém bebendo água, né? Me queimou a boca. E o acarajé, ele rodou mais ou menos uns 100 metros, né? Porque eu arremessei ele como quem atira pedra, né? Depois dessa, nunca mais. Mas essa eu digo, né? Então foi a primeira viagem pro norte e passei esse perrengue com o sonho de comer um acarajé. E foi frustrante. Até por falta de conhecimento, né? Que tem uma porque cerveja... quente pro baiano e pro mineiro é pimenta, né? Tem uma cerveja muito boa lá na Amazônia, lá no Acre. Chama Caissuma. É a cerveja de milho. Ela diz que é muito boa, mas como é que é feito? Eles masticam o milho, cospem, aquele cuspe que faz a fermentação e vira cerveja. É que nem o café, né? Diz que o melhor café é aquele que é coletado das fezes do macaco. É porque diz que carameliza no estômago do animal e vira outra coisa e tal. Pois é, né? Mas são gostos, né? Como diz o outro. Não, mas se bem que o café não, você lava, torrou, ele vai virar outra coisa, não tem problema, né? Mas a cerveja ali eu não quero experimentar. Não, essa não. A gente tomava muito aí em Manaus, lá era uma cachaça boliviana, que ela vinha num sachêzinho que nem assim você... Azeitona em saquinho assim, ela vinha em plástico, né? Sim.
Mas olha, aquilo, gasolina pura era fraca. A gente tomava com leite condensado aquilo, porque a gente pegava os catamarã aí, ali de Belém, a gente levava 8 dias e 7 noites até Manaus, né? Então tu só tinha que tomar aquilo para ficar meio alucinado, para esquecer o mundo, né? E você fazia essas viagens para quê? Você ficava lá no caminhão? Não, aí essas aí de catamarã a gente fazia no quartel, quando tava aí. Ah, tá. Aí tava servindo, né? Não, do caminhão a gente mas aí a mesma coisa aconteceu com o meu caminhão. Ele estourou o motor. E aí eu digo, e agora quem é que vai achar motor Fiat? E em Feira de Santana tinha o Tarzan, chamava ele, um mecânico aí. Aí ele assim, gaúcho, eu vou te quebrar teu galho. Colocou um motor de 11,3 no meu caminhão. E o radiador do Fiat era lá embaixo, e aí o radiador ficou dentro da cabine, para você ter uma ideia. E de vez em quando eu tinha que botar água pelos pés. E quando aquilo subia a temperatura, rapaz, dava aquele jato d'água fervendo nos pés, não sabia se botava os pés na cabeça ou o que fazia, né? Mas tinha que ir embora. Meu Deus. Era os perrengues de estrada, né? Qual seria o item que ele deveria dar mais atenção quando está, no caso do carro, adquirindo, se for Kombi ou outro tipo de carro? A segurança nos equipamentos dentro do motorhome. Como fazer, como projetar, porque assim, a Kombi Home, ela é um barril de pólvora. Tudo que você tem dentro dele ali, o que não é químico, é sintético. Você entendeu? Eu já vi muita gente perdendo o seu sonho, às vezes por uma falha, por uma fagulha, por uma faísca. Usar o mínimo de peso possível. Quando você for sair, você monta uma Kombi Home ali com a cama, o frigobar e um fogãozinho. E sai para a estrada. E aí você vai ver as necessidades que você tem e para adquirir no decorrer do tempo. E assim, juntou 5 mil para fazer uma viagem. Depois da casinha montadinha ali, com a metade montada, pronto. Quando você gastar 2.500, você volta. Primeira coisa, porque aí você gastou 2.500 para chegar aqui, eu tenho 2.500 para voltar. Se sobrar, ótimo. Aí investe na Kombi. Procurar diminuir o peso. E um detalhe: conforto para a mulher. Isso aí, se não tiver um banheirinho, tem que ter um porta-pote. A primeira coisa que você tem que dar é conforto para quem vai no teu lado. Sim. Senão você perde ela na segunda viagem. Uma coisa que eu tô pensando, tô pensando em perder um pouco de espaço para deixar um banheiro. Você vai perder um espaço de 80 por 70. Colocar um banheiro. Eu tinha um fogão Atlas, daquele com forninho. Aí, como eu tô pensando no banheiro, eu tenho frigobar, aí eu falei assim, não, se eu for botar o frigobar, o fogão e o banheiro vai ficar muita coisa. Então eu ripei e peguei um fogão só, um pequenininho para não Sim, ter... não, mas aí assim, você pode fazer um projeto, sua Kombi teto alto, você faz o banheiro atrás do banco do motorista. Isso, Por quê? Porque na lateral dele ali você pode fazer um nicho escondido, digamos assim, que aí você esconde o porta-pote. Sim. E traz para dentro do banheiro quando necessário. O fogão fazendo ele retrátil para sair para fora, você não perde muito espaço, porque a Kombi tem 1,55 por dentro. Sim. 1,55 m por dentro você tem, aí você vai fazer o banheiro ali 80 por 70. Você vai ficar com 1,10 m. Entendeu? Vai te sobrar 90 centímetros da porta lateral dela até o meio para te trabalhar com o fogão ali. E você pode botar o frigobar embaixo e o fogãozinho em cima sem problema. É isso que eu vou fazer. Eu vou botar o frigobar, fogão em cima. Só que o outro fogão que tinha forno ia ficar muito alto, aí não ia dar. Aí eu já acabei vendendo ele. Anunciei no grupo assim, vendeu, foi de um dia pro outro. Eu tinha ganhado o fogãozinho e peguei com forno e tudo. É bonitinho, azul. Por exemplo, a minha eu estou projetando uma mesa lateral fixa, vai ficar na lateral da Kombi. Por fora. Mas aí você...
tampa, levanta. Isso, que nem a gente faz, bascula ela e ela já vai ter um furo para mim encaixar a cuba da pia. Tem a pia dentro que não tá fixa, só encaixada. Sim. Aí chegou, baixou o toldo dela, você monta a pia ali, já da caixa d'água já vem a torneira direto em cima. Coloca um reservatório embaixo e deu. Mas a sua é de porta de abrir, né? Não é de correr. Porta de abrir. Inclusive a minha Kombi, eu já fixei uma porta, ela abriu uma só. Virei a porta. A minha é de correr, então de correr... A sua de correr é complicado. Pra isso não dá. Eu quando fui comprar a Kombi, eu queria comprar mais antiga, mas na época eu tava com a pessoa, não, Kombi velha, não tem que comprar não. Mas uma coisa que pouca gente sabe, as duas portas da Clipper dá bem certinho na porta de correr. Mas tem que ter um bom lanterneiro pra trocar, né? Já tem o lugar das dobradiças já tá marcado, porque a carcaça é a mesma, tu me entendeu? Só elevou o teto. Sim. E ficou mais largo o cofre do motor lá por ser um motor box, porque a estrutura é a mesma. O tamanho, tudo, o comprimento, tudo é praticamente a mesma coisa. Tudo só levantou o teto, a única mudança. Sim. E eles mudaram ali o suporte do step, colocando para trás lá, e deixaram aquele vão no meio. Foi só isso praticamente que mudou, da Karate para Clipper. Para quem quer construir um motorhome com você tá pegando serviço, não tá? Como é que tá a sua fila de espera, entrando nessa onda assim? Eu tenho fila de espera, eu estou terminando esse projeto para Santa Catarina agora, que eu tenho que entregar até o começo de outubro, que eu já estou atrasado, porque eu sofri um acidente doméstico, mas me atrasou bastante, né? Fraturei o zigomático aqui, tem uma marca, mas estou aqui, o joelho estourou. Tive mais uma chance na vida, né? Então... E eu estou terminando também, eu tenho um trabalho de uma cafeteria, que eu monto as cafeterias. Praticamente eu estou recebendo serviço de janeiro em diante. Só de janeiro para frente. Tem um pessoal aí, inclusive, de Minas, de Goiânia, que quer mandar veículo para cá. Estão aguardando, mas estão aguardando fila da espera. O Marcelo também quer descer lá de Belém para nós dar uma revisada na Kombi aqui, ajustar alguns detalhes para ele seguir para a Argentina, né? Todo mundo que eu conheço trabalha com isso, a fila de espera tá 3, 6 meses, ou às vezes até mais, né? Sim. Porque você, assim, não dá mais para se envolver, no caso, com lanternagem ou pintura. Essa de Santa Catarina eu peguei para fazer toda ela, então atrasa muito. Sim. A melhor coisa é já pegar ela pronta, pintada, para montar por dentro, porque aí a pessoa, por exemplo, já faz autorização para transformar para motorcasa. Primeiro se faz a garimpagem antes, né? Compra-se todos os equipamentos. Aí a pessoa atrasa, aí tu tem 20 dias para montar. Até a gente, é 30, mas a gente trabalha com 20, dá uma folga, tu me entendeu? Para poder a pessoa ter o prazo hábil de voltar e legalizar. Porque ali isolar, passar fio num projeto básico é uma coisa. Agora tem aqueles projetos que as pessoas querem fazer verdadeiras mansões, aí demora um pouco mais. Sim. Aí você tem que terceirizar. Por exemplo, o estufamento, você leva no estufador, terceiriza. Aí quer transformar o frigobar para 12 volts, aí tem que mandar para o Tomé em Santa Catarina, que ele é o pioneiro e aí ele faz, né? Você entrou numa questão aí que até uma dúvida minha. O inversor ou mudar o motor para 12 volts? O que você... Com o inversor tu vai ter um alto consumo de energia, de energia de 12 volts, entendeu? E transformando ele para 12 volts você nunca mais vai se incomodar, porque ele vai ter um consumo de amperagem muito baixo. Eu só acho, minha opinião, tá muito caro o motor em si. Não tô falando eu não tô falando a mão de obra, eu tô falando o motor. Mas o motor tem em torno de R$800. Pois é, muito caro o motor desse, R$800. Quanto é que você acha que está um inversor bom? Eu sei, mas todo jeito você precisa do inversor. Não, com 12 volts você não precisa de inversor, porque você vai ligar direto à bateria. Não, eu preciso de inversor, para me viajar eu preciso. Eu preciso de computador, eu preciso de algumas coisas, né, uma internet boa, né, tem coisa... Sim, eu aí eu concordo com você, o inversor, mas aí o inversor, para tocar um note, aí um inversor baixo de onda senoidal pura, né? Aí é um inversor bom. O meu inversor que eu tenho aqui, para te ter uma ideia, ele é 12 mil volts. Ele toca secador de cabelo. Mas tem uns que tocam freezer.
Sim, o normal é o seguinte, ó, se você vai ter um consumo de 3.500 watts, o inversor tem que ser de 4.000. Se você vai ter um consumo de 1.000 watts, compra um inversor de 2.500. Para você ter sempre uma sobra. Nunca trabalhar no limite. Eu tô pensando em comprar um inversor de 6. 6.000 é ideal. Comprar um inversor de 6 a princípio, e depois, mais para frente, como é que fala? Eu mudo o motor Sim. Por exemplo, o meu frigobar ele é 220 volts. Por quê? Porque eu tenho a minha tem toda a rede externa, porque tudo que é lugar que a gente vai tem tomada. E eu tenho gerador. Sim. Eu não optei por placa. Ah, você não tem placa, não? Não, eu não optei por placa. Uma porque eu vou gastar hoje, um custo para mim me sai hoje com bateria, placa ali, tudo, R$2.000, R$2.400. Esse valor dá para mim botar de gasolina e dar um bom bocado. Eu já comprei a bateria, já tenho a bateria de 240, já comprei o negócio. Para vocês aí no norte, na região central, para cima, é muito bom ter uma placa solar. Aqui no sul é muito inconstante, você entendeu? Porque aqui é muito período nublado. Então... E a minha intenção também é fazer ela, igual eu falei, colocar ela com tomada também, porque chegou no equipamento, essas coisas você usar. Sim, eu tenho as luzes de LED toda que funciona pela bateria. Sim. Mas tem um inversor também, se precisar, se dá uma falta de energia, mas ela tem o plug, a tomada ali, todos os campos, assim que a gente vai nos encontros de Kombi, 80% dos combeiros tem placa solar, mas chega nos campos, nos encontros de Kombi, todos eles plugam na tomada. É raro o combeiro que tem autonomia própria. Depende da bateria dele, né? Sim, mas mesmo assim, aí chego ali, já tem os encontros mesmo, já tem os postes ali cheio de tomada, a gente chega, pluga e deu, né? Que negócio, a gente vai construir a meia, vai calçar meio o sapato e a ponta do seu pé, né, ali, né? É o que eu digo, né? Então, eu instalo, tenho placa aqui, tudo para fazer, cada projeto é um projeto, como eu te falei. Mas para mim ainda, eu não me senti com necessidade de colocar a placa solar. Uma até pelo gerador, né? O gerador é de 3 kVA. Mas faz muito barulho, não? Gerador faz bastante barulho. Não, mas o gerador até ele é silencioso. Tu bota um cabo lá de 30 metros, tá na beira de um rio. Bota lá ele e deixa ele funcionando. Bota distante, entendi. Isso, não se ligar na Kombi você não dorme, né? Trepida tudo. Mas ele não ocupa muito espaço, ele é o tamanho do porta-pote, né? Praticamente, né? Ele é o tamanho do porta-pote. Tamanho do porta-pote. Porta-pote é uma coisa que... Esse meu no pico, ele vai consumir 800 ml por hora. Então, e você não vai deixar ele 24 horas ligado. Mas é na noite. Sim. Mas se você tiver geladeira, essas coisas, acaba o dia todo, né? O frigobar aí o frigobar aí você usa o inversor, né? Sim. Vai usando. E um detalhe, o frigobar 12 volts, ele pode viajar ligado. Sim. Porque é diferente o amortecedor do compressor dentro dele. E já o frigobar 220 ou 110 volts, ele tem que viajar desligado. Porque ele vibra dentro ali, pode acontecer a queima, encostar na carcaça. Ele tem que ficar parado estático. Então, muita gente não sabe desse detalhe. O 110 ou 220 volts, ele não pode viajar ligado. Eu, por exemplo, sigo isso tem anos, eu nunca tinha escutado falar isso. Mas isso aí é diferente o sistema de amortecedor do compressor dentro. Tanto é que às vezes você pode olhar uma geladeira que ela tá com aquela borrachinha meio cansada atrás lá, que ela desliga, ela faz um barulhinho. Sim. Que bateu alguma coisa, parece uma sineta. Então aquilo ali é porque ele tá com um amortecedorzinho dele pifado. São detalhes, né? Detalhes que bom saber. Hoje, por exemplo... Se a pessoa tem um cooler, um exemplo, vai viajar, o que tá no frigobar coloca no cooler. Sim. Vamos dizer assim, o custo para transformar uma geladeira hoje, um frigobar hoje, é uns R$1.000 e poucos. Né? R$1.100, R$1.200 você consegue transformar. Aí mais uns 1.100 do frigobar,
2.400. Aí compra um 12 volts 24, quanto é que tá? 3.500. Sim, mas por exemplo, no caso aqui ainda tem o transporte, né? Então, Tem que mandar a hoje transportadora vale a daqui. pena transformar. Vale a pena se eu tiver alguém próximo aqui, de repente eu tenho uma energia, né? Mas para transformar, hoje você compra pela internet o compressor. Sim. Aí varia se vai o gás R35 nele ali, o que a pessoa vai cobrar para instalar? Entendi. A carga de gás é mão de obra só. No esquema elétrico vem prontinho, certinho, não... É boa dica, eu não sabia disso. Essa questão dele não poder andar ligado, eu não sabia, sério, bacana. Não, isso aí você pode perguntar para qualquer técnico de refrigeração que ele te explica direitinho. Nesse tempo todo, nessas construções que você fez, você construiu quantos motorhomes para você? Para você foi só um? Isso, para mim sim. Você faria algo diferente hoje nele, depois com a experiência que você pegou? Ah, sim, porque assim, ó, todo projeto tem um protótipo. E o meu protótipo é a minha conta. Eu não tive pena de passar policorte nela agora, de cortar. Tudo que é mudança que eu pretendo fazer, eu faço na minha. E ali as pessoas se inspiram naquilo que eu fiz. Porque eu tenho que fazer, eu tenho que sair para a estrada, eu tenho que ver se ele é funcional ou não. Você entendeu? Agora mesmo eu aumentei o tamanho da cama, mas eu já estou agora com um projeto, se der certo, para fazer um slide out em série. Para as Kombi teto alto, que a pessoa, por exemplo, chega, leva em torno de um dia, ela vai embora. Ou dá para colocar numa transportadora e a pessoa instala. Eu estou com acompanhamento já de um amigo meu que é engenheiro mecânico, aí eu comentei a ideia com ele e ele abraçou o projeto. Então, para facilitar a vida do bombeiro, a um custo bem, digamos assim, acessível que a pessoa possa comprar. Mais ou menos quanto? Só para a gente ter ideia. Eu já estou me interessando, já está possível cliente aqui. Já tem um possível cliente. Olha, eu tô aqui, o material agora deu uma... Com a pandemia, o metal subiu muito, mas agora ele já está voltando ao normal. Sim. Ele já está baixando. Mas hoje, a minha ideia é fazer um slide out aí, que ele vai ficar menos de 5 mil. Sim. É daquele que você... A tampa traseira que vai? A tampa traseira vai ser acoplada nele. Sim. Então, mas então ele fica ali na tampa traseira, só puxa a tampa traseira. Na tampa traseira, você vai... Ali, o meu projeto é um slide out com 80 centímetros. Para poder ter 1,50 m até o limite do banco lá, você me entendeu? Para dar o equilíbrio, porque a gente tem que trabalhar com centros de gravidade. Sim, sim. Que nem na aviação. O avião tem o centro de gravidade dele, senão ele ou embica ou empina. Sim, sim, sim. Então, para você chegar e ter os pontos de apoio, parafusou ele, fixou a tampa traseira e ele vai ser fechado com o próprio trinco da tampa traseira, que é a segurança. Sim, sim. Clicou ali e fechou. Eu já tinha visto uns desses também. Eu tô querendo fazer na minha, agora, como eu disse, eu vou começar a construir a minha agora. Eu já tava querendo começar a construir ela com teto, eu quero cortar o teto dela, fazer um elevado. Vai elevar ele? Não quero elevar ele, eu quero uma capa que não paro, levanto e fecho, sabe? Tipo, eu tenho um colega meu que ele tem uma Kombi dessa, até foi feito em Criciúma o teto para ele. Ele levanta para cima, é um teto de fibra. Sim, tô querendo fazer isso, sabe? Eu não quero aumentar o teto, nem sei se pode aumentar igual o pessoal tá fazendo. Dentro. Ela levanta 50 centímetros para cima. Sim, é isso que eu tô querendo, levantar um pouquinho e tal e fechar. Só e coloca uma tela mosquiteira na volta que ele tem, isso. Choveu, baixou, senão fica ali entrando ar, normal. É isso que eu tô pensando em fazer na minha. Arrumar um lugar ali para ficar no banheiro, você poder tomar banho em pé também. Em vez de tomar banho sentado. Na teto alto você ainda consegue, se não é muito alto, ficar meio dobrado. Agora na teto baixo é complicado, né? Sim, sim. Por isso que eu tenho a tenda. A tendinha eu comprei no Mercado Livre, que coloca o porta-pote lá fora e se quer tomar banho dentro também, não tem problema. Sim, sim. Também uma das minhas opções é essa também, comprar tenda, deixar lá fora. Sim, a tendinha ela é bem prática.
não te toma espaço nem volume. Mas dependendo do lugar e o que você está fazendo, e de repente você ter o banheiro interno, você fica mais... Chegou de noite... Mas tem mais privacidade, né? É isso que eu te digo. Se tu tá... O homem, para nós, a gente dá um jeito, né? Mas quem tá com uma mulher junto é complicado. Pois é. Por isso que eu digo, tem que dar conforto para ela. Eu tava olhando agora também, eu tava olhando caixa d'água. Inclusive hoje eu tava no encontro, o pessoal lá tava com caixa d'água de zinco. Eu nem sabia que faziam, que usavam de zinco. Achei que era só aquelas de polietileno que usava. O cara falou, polipropileno? Polipropileno. O cara tava com uma caixa de zinco. O cara fez e quebra onda e tudo lá dentro. Falou, mas sabia que existia isso não. Só que assim, ó, o problema do zincado é onde você pega a maresia. O mar, ele dá corrosão. Mesmo sendo galvanizado, nas soldas, ele te dá corrosão. Que é uma caixa d'água boa, eu já dei várias soluções, é comprar, por exemplo, uma de 50 litros, você compra um tanque náutico de barco. Tá 200 e poucos reais um tanque de 50 litros náutico. Você tem uma baita caixa d'água, dá para botar uma bombinha e ele funciona perfeito. Eu não sabia. Eu olhei, não tá caro as caixas d'água daquele cara da Pipeline. Não tá caro. Porque hoje, assim, ó, tudo que você for pesquisar para motorhome é o dobro do preço. Sim, tem. Isso é uma coisa que eu tenho notado muito, tá ficando muito caro, tudo muito difícil. Então, o que acontece? Você pega e compra um tanque náutico, você pesquisa aí tanque para barco, 50 litros. Tem uns quadrados de fibra que já vem com bocal, com pescador, com tudo. E aí é 200 e poucos reais. Aí você encomenda uma caixa para Kombi, é 500, 600, 400, entendeu? É diferente? Sim, já tô anotando aqui, tanque náutico. Já é uma dica que eu já vou olhar de uma vez que eu tava olhando para comprar a caixa d'água. É que nem bomba d'água. A melhor bomba que tem hoje, 12 volts, é a do Monza, de gasolina. Porque ela é externa, parece um charuto. E ela vai a 4 bar de pressão. Então você pega uma saída de caixa d'água ali, coloca uma bomba do Monza, você tem uma pressão de Corsã, né, como a gente diz. E você tem uma pressão boa, e é 12 volts, né? 12 volts e com 4 bar de pressão. É a mesma que vai na S10 antiga, no Monza, no Cadete, ela é externa. E tá 110 reais. Pois é. Altas dicas. Esse aqui já tá valendo alguma coisa. Já anotei um monte de coisa aqui para vir. Sim, entendeu? É você procurar opções que têm a mesma função. Sabe uma coisa que eu acho que poderiam ter para vender? Não sei se tem, né? Projetinho pronto com as medidas. Alguns projetos. Eu tenho um amigo meu que ele é de Paraupebas, no Pará. O Anderson Rios. Ele tá no grupo Kombi Home Brasil, tá no Só Combeiros. Ele faz projetos. E os projetos, eles são bem interessantes. Você manda para ele o croquis assim, eu quero assim, assim. Ele te faz. Os projetos 3D, te manda. Isso é bom porque para algumas pessoas que querem ter noção, né? O rapaz que eu roubei para fazer a minha, ele faz tudo, né? Eu tô falando, eu tô olhando de dentro. Inclusive ele tá construindo o meu carro, porque ele tá querendo entrar no ramo. Aqui em Minas tem poucas pessoas que fazem. Quem tem também só tem vaga para daqui 7 meses, 8 meses. Sim. E ele tem uma baita de uma oficina gigante e ele trabalha quando ele quer. Mas ele gostou desse ramo e está começando a querer pegar. Uma das coisas, quem trabalha nesse ramo, a gente não pode acumular serviço. Sim. Não adianta eu pegar 2, 3 Kombi e eu não ter como cumprir aquilo que eu tratei. Ele, inclusive, ele não pega serviço. Igual, por exemplo, ele está terminando de fazer um móvel planejado de uma casa aí, contratou ele. Aí tem 4 meses que ele está fazendo, lá, um projeto gigantesco lá. Falou, aí terminou, o dia terminar ele vai começar a mexer com a minha Kombi. Na hora que terminar a minha Kombi, ele vai voltar fazer outra coisa. Isso. Mas ele tá pegando a minha para ser uma meio que experiência, sabe, dele. Falou, eu quero fazer com experiência. Então, para mim, o curso vai ser até bom. Que nem esse, eu tenho um projeto também para a partir do ano que vem, é fazer móveis em série. Um aéreo de teto ali para a traseira da Kombi. Sim. Faz um balcão pia ali padrão, um balcãozinho para fogão.
Aí já manda para o cliente que ele mesmo monta, que nem você comprar um roupeiro e montar, que nem comprar um balcãozinho e montar. Sim. Daquele cara da Filomena Estradeira, ele construiu uns, tem uns, mas eu não achei não gostei do modelo deles, não olhei e tal. Mas é isso, cara, porque, por exemplo, a Kombi é padrão. Se você criou os modelos ali, o cara compra, pega e monta. Eu se tivesse kitzinho para comprar disso, daquilo, do outro, eu mesmo teria comprado muita coisa. Eu não consigo construir aqui em casa, porque eu moro num prédio, então não tem como eu construir. Mas a questão de não fabricar em série é porque é aquilo que eu te falei, cada um quer um projeto. Sim. Não existe, a gente copia do outro, porque eu aprendo ensinando e ensino aprendendo. Sim. Então é assim, cada um quer isso, um quer uma pia de um lado, um quer uma pia do outro, outro quer lá, outro quer aqui, um quer um fogão de um jeito, quer um fogão do outro, um quer a cama mais pra cá. Mas tem algumas coisas que eu acho que dá pra ser padrão. Por exemplo, ali atrás só tem um jeito de fazer só que ou você faz aquele, né? Os aéreos ali de lado, em cima, teto alto, né? Ali só cabe aquilo ali. Você pode ter de 15, 20, 30 centímetros, só aumentar o tamanho ali, mas ali é básico, não tem como fugir daquilo. A fábrica de motorhome, eles só têm a estrutura externa de série. Sim. Por dentro o cliente monta. Sim. É criar ali os módulozinhos, né, igual você falou. Mas é uma boa ideia. Eu acho que tem que fazer mesmo. Por exemplo, o traseiro e o de cima da cabine ali é fácil de fazer o projeto. Sim. Esse dá para criar, o cliente escolhe a cor e manda. Em cima da cabine você fala em cima do motorista? Em cima da cabine é atrás da tua cabeça. Da divisão ali. Tá, fica assim, atrás da cabeça, em cima dos bancos, tá, entendi. Isso, ali você faz um armário aéreo para trás, com suporte para um micro-ondas ali, e deu. Sim. Entendi. Entendeu? Já manda com a iluminação de LED, manda pronto. Que o cliente... Porque o ângulo, por exemplo, da Kombi, ele é 45 graus ali na lateral da coluna. Qualquer marceneiro que cortar uma ripa ali em 45 graus, ele dá o ângulo exato para começar a fixar os móveis. Que a primeira coisa que a gente faz é fixar uma ripa de madeira para depois fixar os móveis. E eu faço assim, ó. Eu priorizo nunca parafusar direto na lata. Você calça ela nas duas laterais e faz assim... Faz as laterais de madeira, você entendeu? Sim. E aí você fixa os móveis na madeira. E aí você prende a madeira na lata com cola. E não, ali você usa o rebite de repuxo, que a gente chama. Que aí você faz o furinho naquela coluna e coloca um rebite que ele fica uma porca embutida. Tá, entendi. E aí você parafusa e desparafusa, você me entendeu? Sim, é porque ali em cima da cabeça, atrás da cabeça da gente tem uma coluna, no meio tem outra, né? Isso! E as colunas laterais. Então, fixando com rebite de repuxo, vai ficar uma rosca presa ali. Que aí você um dia quer tirar, você desparafusa, quer colocar parafusou de novo, não fica aquele monte de furo, entendeu? É isso mesmo. Eu agora vou ter... Eu coloquei lã de vidro na minha toda, eu arrependi. Botei no teto lã de vidro dela. É muito térmica, só dá uma coceira complicada, né? Pelo que eu pesquisei, é a melhor coisa que tem, né? Lã de vidro e lã de rocha, né? As duas melhores. Né? Sim, a lã de rocha é um pouco mais cara, né? Sim. Mas diz que é as duas melhores. Não só térmica, como acústica também, né? E um detalhe, né? A lã de vidro não pega fogo. Não pega fogo. Nem a lã de rocha. Nem a lã de rocha. Já o 3TC, aqueles isopor, essas coisas, pega tudo fogo. Pega fogo. Por isso que eu te falei, ela é um barril de pólvora, né? Sim. Então, eu já tava pensando em tirar, já não vou tirar mais. Vou manter. Manter ali a lã de vidro, que ela não pega... Você pode tacar fogo nela, assim. Que ela não pega fogo. Tanto é que ela é usada em forninho de fogão até hoje, né? Sim. Hoje tem. Isolamento de ar-condicionado nesses prédios industriais é tudo lã de vidro. Tudo, né? Lã de vidro é a melhor coisa que tem. Só dá uma coceira, mas eu descobri como é que faz pra não ter coceira. Pra trabalhar com lã de vidro. Talco, você passa talco e luva longa, né? Luva longa e talco pra tudo que é lugar.
Pode passar o talco até pra dentro da calça, no meio das partes. Porque aquele trem, primeira vez que eu mexi, eu falei, mas como é que coçando aqui a bunda coçando, tudo coçando, cara? Eu assim. É que nem a gente trabalhar com fibra de vidro. Dá coceira 24 horas, né? Sim. E a fibra não tem talco que chegue a tempo. Sim. Lã de vidro, fibra de vidro. É porque usa a mesma coisa, né? Fibra de vidro, ela usa aquela lã de vidro pra se fazer a fibra, não usa? Isso. Então. Ô Atos, mas, cara, muito obrigado pela conversa. Você quer deixar mais alguma dica, falar alguma coisa pro pessoal aqui? A gente já tá falando assim, aqui, ó, já tem uma quase dica 1h40. Mudar, chegar na suspensão da Kombi, usar o sistema de pivô. As Kombi antigas que ainda tem o sistema de telefone, mudar para pivô. As novas já são pivô, igual a minha. Tudo, mas hoje você tem a JC Soluções mesmo, que eles fabricam, são pioneiros, é uma empresa séria. Você encomenda, eles te mandam. E você coloca, já vem marcado ali. 90, 95% já fica a cambagem pronta. E ali o mecânico bom, em 1 hora você troca o sistema todo. Mas as novas já tem. As novas já tem, mas o pessoal que tem as mais antigas, que quer mudar, evita um monte de graxa, evita um monte de coisa, né? Então, passem, quem puder, coloca com o sistema de pivô. Sim. Bota um pino central ali. Roletado. A questão da direção, eu aconselho a elétrica. Todo cuidado da manutenção é pouco, né? A minha tinha folga, aí eu troquei o pino dela, botei um roletado. Só trocar o pino já praticamente morreu a folga dela, cara. Morreu. Não, a minha também, a minha ainda não tá elétrica, mas eu vou colocar. Porque aí você coloca a direção elétrica, o que acontece? Ela é uma homologada e você só tira uma caixa de direção e coloca outra. Não mexe em nada, como tem as outras adaptações que fazem, né? Eu fiquei com medo desse negócio de Monza, de colocar ali, todo dia o cara fala, troca pra de Monza, não sei o quê. Às vezes, muito criticado por eu falar, às vezes, da caixa de direção do Monza. Não tenho nada contra quem queira colocar. Mas aí você pega uma pré-caixa de um HR, você pega um cardan ali, as cruzetas ali de um Fiat, você pega uma caixa de direção de um Monza, que é projetada para um carro para 800 kg de torque. Aí você tem que trocar os braços, tem que tirar a barra estabilizadora, colocar umas braçadeiras no eixo. Fica aquilo embaixo ali. E como diz outro, vida a gente tem uma só, né? Eu não tenho nada contra quem vai andando na estrada e se acontece um problema e você atinge uma família que não tem nada a ver com a história, na direção contrária. Então já aconteceu com colegas que colocaram a caixa de direção do Monza e deu esse problema, ele virou passageiro, entendeu? Então eu não tenho nada contra quem quer colocar. E hoje você compra por R$2.200 uma caixa de direção elétrica. Chegou, colocou, está funcionando, com garantia. Então... O que eu penso disso aí é só uma coisa, tá? Toda adaptação que você fizer, você tem que pensar muito bem. Porque, por exemplo, você vai viajar, igual eu quero viajar para fazer viagem de volta. Igual você falou, hoje em dia, Kombi com durex, com um alicate, um rabo de fenda 2 cuspe, um chicletinho, você arruma. Até essas mais novas ainda são fáceis de arrumar a parte mecânica geral dela, né? Sim. Suspensão, tá, tudo isso você consegue arrumar em qualquer lugar. O motor, tudo bem, tem um probleminha ali, porque ele é mais novo, mas nem tanto assim. Agora, eu penso o seguinte, você adapta, igual outro dia conversando com uma pessoa, e eu trocar, falando assim, mas estraga, não estraga? É muito raro, mas falou, mas estraga, não estraga, estraga. Aí se eu tô no meio do lugarzinho aí, chinfrim, pequenininho pra caramba, tal, se estragar uma Kombi, eu tenho certeza que se não é naquele lugar, do lado ali tem alguém que conserta. Sim. Agora, se tem um monte de adaptação ali, ferrou, você tá fudido. A diferença da direção elétrica, se der uma pane elétrica, ela só fica mais dura. Você não vai deixar de dirigir. Porque o que é uma direção elétrica? É um motor de alívio, é um motor elétrico que vai fazer a pressão, que vai exercer a força, é só isso. Sim, não, eu vi que só fica na coluna ali, inclusive. Isso, então ali, se faltar energia, ela só vai ficar firme, não vai deixar de dirigir. Ela vai voltar para a direção natural.
para a direção natural. Sim. Tanto é que tem gente que coloca uma chave interruptora que está na estrada, no asfalto, desliga, que ela fica firme. Então essa é a diferença de uma outra adaptação. Porque se uma adaptação dessa, a pessoa que faz a adaptação tem a assinatura do engenheiro mecânico, que assina e dá garantia daquilo ali, a gente coloca. É. Porque você tem uma garantia de um engenheiro mecânico. Uhum. Essa elétrica que você compra, ela vem com laudo, vem com a garantia. Uhum. É uma boa dica. É de uma empresa, é de uma indústria. Essa é a diferença. Aí aquela questão do molão que o pessoal põe na frente, o que você acha daquilo? Ele vai te aliviar a pressão. Porque a Kombi, ela é com feixes de mola de torção na frente. Que nem a linha Peugeot. A linha Peugeot atrás é com eixo de torção. Uhum. O 206, o 306, isso aí com eixo, é que nem assim. Então, o molão, ele vai te aliviar a pressão. Quando você entra num buraco ali, ele fica mais macio. Uhum. É que nem o pivô. O pivô vai te dar mais extensão, vai te tornar mais leve também. Uhum. Então, esses são os detalhes, né? Mas compensa, então. Tá? Compensa colocar esse molão? Pode colocar, sem problema. Porque ele não vai afetar a estrutura. Tu entendeu? Pelo que eu vi, você Ele não vai mexe em nada, diminuir a né? pressão. Você não mexe em Não. nada na Kombi. Já tem um lugar lá, você só pega e parafusa lá. É 2 parafusos, você põe. E deu, 2 parafusos e solucionou. Não mexe cambagem, não mexe ponteira, não mexe em nada, né? Mas é Porque isso. a frente da Kombi ela é muito leve, né? Quando você tá dirigindo, como passou de 80, ela já fica assim, né? Uhul! É. Ali que dá adrenalina, né? É, a minha que tá. Não, eu tava falando do cara lá, minha Kombi não passa de 90, eu tive que levar no mecânico. Eu pensando, rapaz, o cara vai botar mais que 90 numa Kombi, é doido. Porque. Porque aí você não consegue olhar a paisagem, né? Não, você tem que andar ali uns 80, 80, tranquilo. 90. Eu já ponho até 100 nela, na minha, às vezes, não é tão assim. Você pega e põe um 100, mas fora isso, não dá mais que 100. Tá com pressa, sai mais cedo. Justamente. Cara, mas valeu demais esse papo, Rob. Eu acho que foi um papo muito bacana. A live nossa, você... Dicas com especialista sobre montagem do seu motorhome. Você deu bastante dica boa pra galera aí. Eu, pelo menos, aqui eu consumi, anotei um monte de coisa aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando no seu canal. Então, as dicas que eu dei, espero que sejam proveitosas. E você tem meu WhatsApp aí, se quiser postar para o pessoal, não há problema nenhum. Uhum. Pode me chamar aí no privado para qualquer dúvida, eu vou estar à inteira disposição, tentando dar as dicas melhores possíveis para as pessoas, entendeu? Vou estar à inteira disposição de vocês para sempre que precisarem. E quando vierem aqui para o Sul, a minha casa está de portas abertas. Então, é um ponto de apoio. Quem quiser vir aqui, vai ter manutenção, vai ter água, vão pôr se precisar. A gente vai estar aqui sempre à disposição para receber todos os bombeiros de todo o Brasil. E em breve fornecendo slide out para todo mundo aí, né? Fabricação em série. Se Deus assim permitir, como diz o outro, né, um projeto que ele está no forno, mas vai amadurecer. Não dá para fazer ainda para a Kombi Clipper, porque a tampa traseira é muito estreita. Tá. Ela nos dá 90 ali, né? E a outra já é bem mais larga. Então, aí já dá um projetinho bem bom. Mas tem quanto? Tem 1 metro, não tem? A sua 1,10 m. 1,10 m, né? É. Mas fica apertadinho ali, né? 1,10 m fica apertadinho. Não! Uma cama de casal, o pessoal dorme entre dois numa rede, deitar numa cama de 1,10 m é folgado. Depende do porte, né? Depende Sim. do porte de cada um, né? Você botar 2 gordinhos ali, não dá, não. Mas dá. Ai. Pelo menos ele tem uma extensão, né? Uhum. Aí dorme virado, bota os pés para o slide out e a cabeça para o centro da Kombi, tem mais espaço. O bom do slide out, eu acho que você acaba ganhando espaço dentro da Kombi, né? Sim. Porque você não precisa não precisa de virar o banco muito lá para frente, né?
Eu mesmo, por que eu ampliei na minha 40 centímetros para trás agora? Porque aquele espaço do meio sobrou livre. Eu ganhei aqueles 40 centímetros. Aí você não. Aí você só deita o banco da frente. Só deita Só o deita encosto. o Só banco, rebate o recosto. o encosto. Só E rebate o ficou com encosto. 1,80 m. Isso, porque você puxa para trás lá. Você rebate o A encosto. a minha ficou fixa lá atrás. Uhum. Ah, mas ele não levanta, não. O banco levanta. Aham, é. Mas aí. Mas o slide out que eu fiz lá atrás, como eu chamei, com a sacada, ficou fixo. Não, mas é tipo um gavetão. Você puxa e. Não, o meu é fixo. Mas e como é que você fez com bagagem? Você teve que jogar para trás o Eu para-choque aumentei também. minha Kombi 40 centímetros para trás. Ah, mas aí com tudo? Tudo. Ela ficou com a largura, ela ficou com 1,40 m de largura. A cama. Ah, rapaz. Então você aumentou. Quero ver isso aí depois. Você puxou Eu vou te mandar o vídeo depois e as fotos. O pessoal lá no grupo Kombi Home está acompanhando. Eu quero ver sim, porque eu fiquei super curioso. Mas você cortou ela e emendou? Atrás ali eu cortei e aumentei para trás. Você pegou uma outra traseira e emendou ali? Vamos dizer. Não. Eu fiz toda a traseira. Tanto é que eu botei uma janela de vidro temperado que ela abre em partes, assim como se fosse uma janela de apartamento. Ah, tá. E como é que fica isso, cara? Questão de A legislação brasileira diz assim, ó, que você não pode ultrapassar 50% da distância de entre eixos do seu veículo. Porque quem coloca aqueles transbike atrás é a mesma coisa. Então, o que eu faço? Eu vou rebater o para-choque para trás e colocar a sinalização também ali onde eu aumentei. Vou colocar sinaleiras ali. Então, eu poderia trabalhar até com 70 centímetros para trás. Que a Kombi de carroceria, ela tem 50 centímetros para trás dela, a carroceria avança. Para trás. Então, eu estou com 40 centímetros. Eu ganhei 40 centímetros a mais de comprimento e 1,40 de largura. Então, ele ficou escondido atrás da Kombi assim. Quem olha, ficou quadrado. Mas eu não estou dando bola para estética, estou dando bola para conforto. Uhum. Mas de repente, se você comprasse uma outra traseira de uma Kombi, cortasse e puxasse... Não dá certo por causa do ângulo do teto. Eu teria que comprar meia Kombi, cortar meio teto para encaixar. Aí eu iria mexer na estrutura toda do teto da Kombi. Que ali está a segurança. Você me entendeu? Entendi. Que a Kombi do meio para trás, ela cai. Ela começa a fazer assim, né? Isso, aí na redondinha, né? Aí eu teria que comprar um teto inteiro, cortar no meio, emendar. Olha, era uma dor de cabeça que eu não quero ter. Não, é porque a sua é teto baixo, né? A minha Clipper. Não, a minha já é teto alto, ela é reta até lá no fundo. A minha deve fazer isso. Dá pra cortar e encaixar um outro assim atrás ali e ficar só. Sim, tem gente que faz, né? Mas é aquela história. Você tem que ser algo a mais na multidão, nunca um igual, né? Pois é. Uhum. Mas é aquele negócio, é mais peso também no carro, né? Não, a minha, assim, ó. Se eu for somar as latas que eu cortei, a tampa traseira que eu tirei, os vidros que eu tirei, deu um pelo outro. Entendeu? Porque foi 2 barras de metalão, vai me dar 7 quilos. 8 quilos de ferro, mais as chapas laterais que eu usei. Digamos assim, ele pesou todo ele 20 quilos. Só a tampa traseira com vidro pesa quase isso. Porque eu trabalho muito em peso-potência, né? Sim. É um projeto que eu quero ver. Você manda pra gente aí. Não, Se me mandar o vídeo, se você né? me mandar o vídeo. E aí dá muito debate. Se você me mandar esse vídeo antes da edição, eu vou colocar ele rodando aqui. Você vai falar, eu vou botar ele aparecer na tela aqui pra gente. Não, eu vou te mandar o vídeo, como ela tá, como eu tô fazendo. Sim, você manda que eu vou colocar aqui na tela pro pessoal ver como é que tá ficando. Depois, quem quiser ver o resultado final, segue @atos. Sim, aí depois vai lá ver. Final, aí ela vai estar pintada, vai estar toda ajeitada. Por enquanto eu tô fazendo a lanternagem dela, né?
Sim, Mas mesmo assim, com massa, tiver que viajar, eu saio. Mas sem o para-choque, eles podem te parar, não? Hã? Sem o para-choque, eles podem te parar, Não, mas o para-choque tá no lugar. Ah, já tá lá. Já. Tá, eu não tirei o para-choque, eu só cortei da meio para cima. Mas vai Depois ficar que eu vou assim, né? alongar ele. Ele vai ficar assim, ó. Vai ficar com a traseira Ela ficou passando. como se fosse um baú atrás. É. Bom, mas é isso, cara. Quero ver isso aí. Manda pra mim que eu vou colocar, inclusive, aqui na tela pro pessoal ver. Pra gente ver isso aí. Ô, cara, Não, valeu. eu vou te mandar sim. Manda sim. Ô, Atos, mas valeu demais, cara. Olha, muito obrigado por tudo. Eu vou explorar você depois de mais umas dicas em off lá. Pra olhar quando eu começar a construir a minha. Né, pegar E algumas estarei dicas aqui à disposição. pegar umas dicas aqui de algumas coisas. Na realidade, já comprei muita coisa, né? Então, eu vou pegar umas dicas, ver o que eu faço, o que eu deixo de fazer. O Marcelo mesmo, ele até te falou, né? Eu assisti toda a live de vocês, ele me falou que ele economizou uma boa grana com as minhas dicas, né? Falou. Por isso que ele ainda me indicou falar com você. Isso. Por isso que eu tô gravando o programa com você e já peguei seu contato, já tô olhando. E já peguei algumas dicas aqui que eu anotei aqui, eu já anotei 2 coisas aqui. E tem mais outras coisas que na hora que eu estiver vendo, eu vou ver e vou anotar de novo aqui. E será um prazer, dando dentro do meu alcance. Com certeza. Porque o impossível a gente faz num minuto, o milagre demora um pouco, né? Basta acreditar. Ô, Atos, muito obrigado, cara. Muito obrigado. Foi fantástico. A gente bateu o papo aqui, foi muito bom mesmo, cara. Eu agradeço, gratidão, do fundo do coração. E assim que possível, eu vou te mandar os cortes do programa e te passo a data que ele vai passar. Bom? Sim, eu também é que fico feliz em poder falar, né? Porque pra gente começar a falar de Kombi, vida de combeiro, vai uns quantos dias de prosa. Vai, não, e é um papo gostoso, a gente tá conversando é um 2 papo horas. gostoso, é um papo prazeroso, né? Então, assim, o cara senta na beira de um fogão de lenha ali com uma boa pinguinha, meu filho, e a madrugada fica pequena, né? Pois é, se eu tivesse tomando a cervejinha que consegue bater papo, a gente ia longe. Mas eu também, eu tô só olhando, né? Elas estão só me esperando ali, eu olhando para elas e elas olhando para mim, né? Mas muito obrigado, Atos. Foi um prazerão falar com você. Eu que agradeço a oportunidade, o prazer foi meu. Que Deus abençoe a todos, abençoe você, sua família e que você continue com esse seu programa aí cada vez evoluindo mais. E a gente está aqui para dar força e apoio no que puder, né? Isso aí, a vida é essa. Ser feliz.